Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 120 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos em relação aos artigos 352 até o 371 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versam sobre a proporcionalidade entre trabalhadores brasileiros e estrangeiros. Ocorre que a Constituição da República Federativa do Brasil, desde a data de sua promulgação, em 5 de outubro de 1988, trouxe a lume em seu artigo 5º, caput, o anúncio de que não há distinção entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. Portanto, não podendo haver qualquer distinção entre os trabalhadores brasileiros e aqueles vindos de outros países do mundo, não se pode mais aplicar este capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, porque ele está privado da mais completa inconstitucionalidade. Neste sentido, não há mais como objetivar uma cota de participação entre o número de empregados nacionais e o número de empregados estrangeiros. Embora seja louvável a reserva de mercado estabelecida neste capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, principalmente nos idos de 1º de maio de 1943, quando veio a lume o decreto número 5452, trazendo ao ambiente jusoperário brasileiro a consolidação das leis do trabalho. Com o advento da Carta Política de 1988, não há mais falar nessas distinções que eram necessárias àquela época, em face da grande leva de imigrantes que vinham ao território brasileiro para trabalhar nas mais diversas atividades industriais e agropecuárias do Brasil. É bem verdade
que ainda continua a haver a importação de empregados, principalmente aqueles especializados em temáticas industriais, em que o Brasil ainda não tem uma capacidade de conhecimento necessária para o desenvolvimento de certos equipamentos, ela continua e é necessária para o próprio andamento empresarial no meio ambiente trabalhista brasileiro. Todavia, não há mais como se exigir, como é exigido nesses artigos 352 a 371 da Consolidação das Leis do Trabalho, que as empresas tragam para o seu íntimo uma quantidade expressiva de empregados brasileiros com relação àqueles que vêm de outros lugares do mundo para emprestar a sua expertise em termos de desenvolvimento daquelas atividades empresariais específicas. Portanto, estamos aqui apenas a ventilar algumas observações a respeito deste capítulo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, à guisa apenas de informação, já que não há mais como aplicar os seus artigos ao estado real de direito dos trabalhadores nacionais e estrangeiros que prestam serviços em empreendimentos empresariais dentro do território nacional. É o caso muito comum da indústria automobilística, que tem alguns componentes e algumas situações técnicas que exigem uma expertise do laborista que nós não encontramos dentro do mercado operacional brasileiro e, portanto, há sempre a necessidade de se trazer de fora alguns de seus trabalhadores específicos para as montagens necessárias na fabricação dos veículos automotores que serão depois entregues ao comércio do setor para tanto os brasileiros quanto aqueles estrangeiros onde esses veículos são exportados para comercialização além das fronteiras nacionais. Fica aqui também a importante constatação da perene evolução do direito processual e do direito material do trabalho, que vem surgindo desde as épocas da criação do Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 1943, que objetivava a consolidar, como o próprio nome da Consolidação das Leis do Trabalho anuncia, toda a legislação operária brasileira, fazendo com que um conjunto de normas fosse sistematizado dentro do conceito de compilação de toda a matéria trabalhista dentro de um só texto legal. É bem verdade que nesses 80 anos da consolidação das leis do trabalho, muitas dessas situações não foram atingidas e, portanto, a quantidade de legislação esparsa que hoje encontramos dentro
do corpus seletista voltou a ser tão importante e tão ampla ao ponto de obrigar aos legisladores contemporâneos, como aqueles que levaram a termo a reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, a modificar, a tentar adaptar o texto consolidado aos rigores da atualidade e que, infelizmente, a própria reforma trabalhista não conseguiu atingir seus objetivos primários, principalmente porque muitos destes textos consolidados, como temos visto em torno dessas nossas já 120 aulas deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ficaram de fora da regulamentação atualizadora e mesmo foram mantidas as situações pretéritas em detrimento de uma modernidade que precisava vir de forma fundamental. Todavia, dentro desses 80 anos da consolidação das leis do trabalho, não podemos deixar de lado a importância que a consolidação das leis do trabalho trouxe ao mercado operário brasileiro com a defesa de diversos preceitos de direito individual e coletivo que estavam sem regulamentação anterior. Ao nosso sentir, dentro desses 80 anos, a consolidação das leis do trabalho já atingiu ao seu objetivo consolidador e agora está a reclamar com certa urgência a composição de um passo a mais dentro do histórico das normas jurídicas, que é a codificação. Portanto, no nosso sentir, hoje é uma obrigação até do legislador que se crie o Código do Trabalho e o Código de Processo do Trabalho para impedir que se instale no ambiente juslaboral brasileiro a nefasta insegurança jurídica. É preciso que se estabeleçam normas perenes, seguras, corretas e de fácil aplicação dentro do hemisfério das relações de trabalho, justamente para impedir a dúvida que existe sempre que há uma tentativa de proteção de determinada categoria profissional ou pelo surgimento dessa mesma categoria desregulamentada por completo, como é o caso que nós estamos a presenciar nesses últimos anos, daqueles motoristas de aplicativo, que é uma categoria que antes nem se pensava em ter dentro das condições do mercado de trabalho brasileiro. Outra situação também se reveste com relação às provas digitais que vieram à lume pela modernidade da informática e dos seus meios de comunicação de massa e que estão sendo trazidas para o processo judiciário do trabalho para que nós tenhamos
ao final, um avanço nas relações de litígio entre as partes conflitantes. Desta forma, também, a reclamação a respeito do processo judiciário do trabalho, a respeito de sua codificação, tem pertinência em diversas outras nuances que vêm sendo trazidas à lume pela evolução da própria sociedade brasileira como um todo, que é o caso também das provas digitais e de outros meios de se conseguir, ao final, a completa entrega da prestação jurisdicional àqueles que procuram as escadarias do processo judiciário trabalhista brasileiro através da estrutura do poder judiciário trabalhista, tanto a nível de primeiro grau nas varas do trabalho, quanto a níveis diversos e superiores, como os tribunais regionais do trabalho e o próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, há que haver uma evolução dentro do esquema seletista, transformando-a em um código de processo do trabalho e um código de trabalho para pôr fim a essa extensa regulamentação que a consolidação das leis do trabalho traz em si e que não pode mais continuar a encher o corpo da consolidação das leis do trabalho ao ponto de termos, como no caso em estudo deste capítulo 2º da consolidação das leis do trabalho, situações em que a própria hierarquia legal já não aceita como válidas. Estando assim desenhada a situação fática desta reserva de mercado, prevista neste capítulo 2º da consolidação das leis do trabalho e a sua consequente inconstitucionalidade ante os termos que nos apresenta a Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 5º caput, é que todo esse arcabouço legal não merece ser estudado à profundidade, já que a sua aplicação no mercado e no ambiente jurídico brasileiro já não tem a importância necessária para ser levado em consideração. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 120 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença em nossas aulas e pedir uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês poderão nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e chegarmos até o final do nosso objetivo, que é o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo. E através também destas situações, nós possamos distribuir o conhecimento aqui arregimentado
ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.